Oi, 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 seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olha, eu já tentei um monte de vezes falar. Sendo que o meu problema, eu me sinto presa quando eu tô falando com a câmera, porque parece que toda a habilidade de comunicação, toda gambiarra comunicativa que eu tenha, eu acabo esquecendo e não serve pra nada quando eu tô falando aqui com a câmera, sendo que só sou eu olhando pra minha cara. Eu acho que esse é o problema, eu estou olhando pra minha cara. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque eu queria compartilhar uma coisa que o senhor falou comigo durante a semana passada, que é sobre o perigo da pressa. Eu sempre fiz uma oração pro Senhor me usar como um instrumento na mão dele para ganhar as almas dele. E o Senhor tem falado muito comigo sobre eu estar fazendo muitas coisas e não estar dando atenção para o que realmente deveria estar a minha atenção. Daí eu tava no caminho, passando lá, né? Porque eu acabei esquecendo o carregador da minha bicicleta. Daí eu tive que ir no outro dia pro meu trabalho de Uber e eu voltei a pé. E graças, sei lá, o senhor queria falar comigo, né? Tava muito silencioso o caminho inteiro. E eu comecei a escutar o senhor falando comigo. E eu parei no lado de uma árvore e o senhor falou comigo: você tá vendo? Tá vendo aquele último ramo lá da árvore? Eu desenhei aquilo lá pra vocês apreciarem. Só que vocês estão vivem tanta pressa, sempre precisando fazer algo, sempre tudo apertado, a agenda apertada, que vocês não conseguem apreciar as pequenas coisas que eu fiz. Daí eu fui pro caminho, continuei o caminho, e daí eu parei, eu vi que tinha um vaso de flor, tinha uma que parecia que estava viva, e a outra que parecia que estava morta. E foi meio espontâneo, eu peguei e juntei a flor. Só que eu juntei só a que estava viva, ou parecia estar viva, era a que estava mais verdinha, e a que estava morta eu deixei lá. E o senhor falou comigo, falou bem assim comigo: tá vendo? Você consegue ver o que você precisa fazer, só que você sempre faz o que é mais rápido, porque você sempre tá correndo pra fazer um monte de coisa, você não consegue dar atenção pras coisas difíceis, que também precisa estar os seus olhos voltados para isso. E foi o que ele usou a analogia para falar sobre as pessoas, sobre as almas. Às vezes a gente ajuda uma pessoa que, ao nosso olhar, ele é rapidinho de resolver, faz ele qualquer coisa, tá resolvido o problema. Só que tem algumas pessoas que precisam mais da nossa atenção, que precisam que a gente tenha aquele olhar mais cuidadoso. Então, como demanda muito tempo, a gente não faz, porque a gente não tem mais esse tempo. A gente vive correndo pra fazer um monte de coisa, sempre se sentindo atrasado, que precisa sempre estar fazendo mais e mais e mais, se não quer o suficiente. E foi o que o senhor falou pra mim: foca nas almas que você precisa ganhar, porque você tá vendo aquele prédio lá, e olha aquele lá, tá todo destruído. Todas as coisas que vocês construíram vai ficar, tudo vai ficar. Aprecia as simples coisas que eu fiz. E o senhor tem tocado muito comigo, né, sobre a minha pressa, porque eu sempre tenho que fazer um monte de coisa, sempre tô atrasada por um monte de coisa, sempre muita coisa, e eu não consigo parar, respirar, e eu tiro meu tempo com ele. Só que tem momentos que, pelo menos assim, é o que o senhor fala comigo, que a gente vê as coisas que precisam ser feitas, mas a gente faz as superficiais, as que são mais rápidas de resolver o problema. E as que são mais complicadas a gente deixa pra outra pessoa fazer. E às vezes não tem outra pessoa pra fazer. E a gente tá vendo o que precisa fazer. E pela nossa correria, a gente acaba não fazendo e deixando as coisas de Deus de lado. Mesmo que a gente tenha o nosso tempo separado pra ter com Deus. Só que a vida com Deus, eu não sei, pelo menos pra mim, quando o Senhor tá perto de mim, eu sinto a necessidade de transbordar isso pra outras pessoas. Eu sinto a necessidade que outras pessoas sintam isso. Então, a partir do momento que a gente tá tão atarefado, a partir do momento que a gente não consegue fazer as coisas que Deus colocou na nossa vida com perfeição, com excelência, é porque nós estamos fazendo demais do que Deus colocou pra nossa vida. Eu fui domingo na igreja e o pastor comentou sobre uma coisa que ele queria fazer. E a esposa dele falou assim: você pode fazer, só que é muita coisa.
em alguma área da sua vida você vai desleixar, ou vai ser com a gente, com a família dele, ou com a obra do Senhor. Então, a partir do momento que sempre que fazemos mais do que é pedido, que Deus nos pede, a gente acaba deixando uma parte da nossa vida feita de qualquer maneira. Então, essa pressa nossa de querer construir, de ter mais, de ter conhecimento, de possuir, não combina com o reino do céu, porque tudo isso aqui vai ficar. E lembrando, eu não estou falando que isso não é algo importante, porque realmente é importante você levantar, trabalhar, conquistar as suas coisas. Isso dá um valor para o homem, para a mulher, conquistar as coisas. Só que nós precisamos voltar a ter aquela sensibilidade de apreciar as coisas simples que o Senhor fez, porque a gente sempre está focado nas coisas estrondosas, de Deus aparecer e resolver todo o problema e acontecer tudo de uma vez e tudo de forma exagerada. E o Senhor é simples, ele é o que sempre me deixa maravilhada com Deus, porque o Senhor é grande, só que Ele age de forma simples, e nós que somos pequenos queremos agir de forma grande. Não tem nenhuma explicação para isso. Então é muito importante a gente estar atento à nossa pressa. Às vezes, sim, precisamos dar uma desacelerada e ver qual que é a minha planta morta que eu estou deixando de lado, porque eu não tenho tempo de resolver. Qual que é a minha planta morta, Senhor? Então, porque o Senhor falou isso comigo primeiro. Eu estou compartilhando para agregar a vida de vocês, mas o Senhor falou isso comigo primeiro. Então, sempre que eu falo alguma coisa sobre Deus, é porque o Senhor já me quebrou, entendeu? Sempre falo. O Senhor, antes de compartilhar qualquer coisa que o Senhor falou comigo, o Senhor me quebrou muito, me cobrou de algo. Porque o Senhor sempre fala comigo cobrando alguma coisa. Eu sempre apresento Deus como um Deus fraternal, amoroso, só que o Senhor, Ele cobra, tá, gente? Ele cobra. Eu sei que eu sempre falo assim, o Senhor é bom, Ele é detalhista. Só que a gente acaba deixando Deus, tirando o poder de Deus, acabamos esquecendo que Deus é poderoso, e Ele é forte, e Ele continua sendo Deus, o Criador de todo o universo. Então, Ele vai cobrar muito da gente. Então, tipo, toda vez que o Senhor fala comigo, Ele me cobra muito mesmo. E é assim que eu vou me tornando uma pessoa melhor, porque é graças a Ele que eu tenho que a pessoa que eu me tornei hoje é graças a Ele, graças às pessoas que o Senhor colocou na minha vida, graças aos meus pais, que o Senhor deu sabedoria para eles estarem me criando, mas grande parte é graça. A maior parte é graças a Deus, né? Porque as pessoas que se aproximam de nós é graças a Deus. Tudo tem a ver com Ele. Então, vamos estar olhando qual que é a nossa planta morta, tá? Eu tenho que descobrir também qual que é a minha planta morta. Eu tô compartilhando, mas eu tenho que descobrir a minha, tá bom? É isso, beijo, irmãos. Que Deus te abençoe grandemente. Perdão, eu não consigo ficar olhando pra câmera, né? Eu já sei. Tchau.